Pastor Dávila está chegando aí. Retorno. Falou o homem que entende de som aí. Tudo ok? Cada um cantinho aqui. Boa tarde, paz seja convosco. Bom, gente, nós estamos trabalhando o trilho do crescimento. E, na verdade, fazem 4 anos que a gente começou. Através de Minas Gerais. Fevereiro agora nós concluímos 4 anos, quando o pastor Lorival foi pela primeira vez em Belo Horizonte, num hotel, um auditório para 200 pessoas. E nesse auditório, na verdade, quando nós anunciamos, foi em mês de outubro, antes desse fevereiro, em outubro passado, fez 4 anos, quando a gente estava numa campanha eleitoral para deputado federal, dos nossos deputados em Minas, e o pastor Mário está concorrendo e coordenando a nossa campanha. E durante a campanha, o pastor Mário nos interpelou várias vezes, no meio da reunião de planejamento de entrega de materiais, viagem à cidade do interior, visita aqueles colegas que às vezes afrouxam, né? Não só na campanha, mas em tudo que faz, desculpa a expressão, frouxo na região, se envolve, né? A política é só uma desculpa quando ele não se envolve na política, é porque não está envolvendo em outras coisas também. E naquele período, ele interpelou a gente várias vezes na campanha, eu era subcoordenador da campanha, e ele dizia assim, gente, esse mesmo espírito que para ganhar voto, eu queria que a gente, durante os 4 anos, a gente se envolvesse para ganhar almas. E ele atrapalhou as nossas reuniões umas 3, 4 vezes, eu brinco com ele, porque no meio, às vezes teve reunião que durou, era 2 horas da manhã, né? Surgiu uma necessidade, a campanha política é um período de 90 dias, é muito intenso, mas ele interrompeu a gente várias vezes falando disso. Quando terminou a campanha, uma grande votação, uma grande vitória, segunda, terça e quarta após a campanha, nós ficamos conversando ali sobre os números da cidade tal, da cidade tal. O Carlos também ajudar a gente. E aquele papo vai, papo vem. Depois de 3 dias de avaliação geral da campanha, das eleições, que foi um grande resultado, na quinta-feira, e a gente pensou assim, agora ele vai dar uma folga para a gente. Aí ele me chamou mais a equipe de coordenação e disse assim, ô Toninho, missões é ganhar almas é missões. E tem anos que eu estou viajando o Brasil, eu fico rodando as igrejas aqui na Grande BH, paro na porta, peço alguém para ir contar quantas pessoas tem lá dentro, quantos carros tem fora, as nossas e as não da nossa denominação, e eu procuro saber qual é a metodologia de trabalho, e a maioria que estão cheia de gente, cheia de carro na porta, que estão trabalhando em célula. E eu fui em Belém, na igreja do Lorival, e vi lá um trabalho fantástico, e eu não conhecia o Lorival, e isso foi na quinta-feira após as eleições. Liguei para o Lorival, mês de outubro, né? Agendamos 1º para fevereiro, se inscreveram voluntariamente, por adesão, calculamos o custo do auditório, o almoço e tudo, e dividimos entre 200 pessoas, e o material, e o pastor Lorival veio pela primeira vez, a Belo Horizonte, há 4 anos, né, Davi? 4 anos. E 400 se inscreveram. Aí nós tivemos que marcar para abril de novo. Naquele inteirinho surgiu a importância das viagens a Belém, tá? Eu sempre digo, né? Tem que ir em Belém, porque lá Jesus nasceu, não é isso? Então, correto, né, Davi? Assim dizia o Paulo Zidório, que jogou no Atlético, meu galão, campeão da Libertadores, né? O último brasileiro campeão da Libertadores. Galão da massa. O Lorival estava lá. Não, a sua Caldense ganhou dele, não tem problema não. Lá tem uns 2 anos que ele não perde para o Cruzeiro.
Então, o que ocorre? O Lorival voltou e começou a planejar, por sugestão do Lorival, uma visita de uma semana a Belém, que o IEB chama de imersão, quando vai em Fortaleza ou em Santarém, mas lá em Belém é uma semana de treinamento, onde você participa dos cultos, das células de jovens, das células de adultos, treinamento na área administrativa de célula, que é com o Carlos, levante a mão, Carlos, lá da equipe do Lorival, e uns 2 ou 3 momentos assim, só com o pastor Lorival ali, visitando a igreja do Josué, foi um roteiro que ele fez do Pedro de Ananindeua. Por isso que a gente sempre orienta, uma das etapas do trilho, a 4ª etapa do trilho é visitar Belém. É ir lá e ficar uma semana, de sexta a sexta-feira. O Conselho Nacional, o pastor Mário, paga para a nossa equipe ir recepcionar vocês. Não é a equipe de Belém que recepciona. Por quê? Para não fugir da rotina, né, Lorival? Foi a orientação que ele deu. Para manter, você assistir, participar da rotina da igreja. Sabe? Então é muito importante. O Edmar conta, ele foi à Coreia, mas quando ele viu como fazer, foi em Belém. Depois ele voltou de novo. Mas um dos primeiros que foram a Belém da nossa equipe foi o pastor Paulinho. Foi, Paulo, você lembra? E teve lá, ficou lá aquele tempo. Então é muito bom você se organizar e ir a Belém. Mas no meio daquela pesquisa entre a primeira estada do Lorival, a segunda estada em abril, a nossa primeira viagem em agosto, surgiu o primeiro pilar do trilho do crescimento. O primeiro pilar, ele colabora para as pessoas despertarem, para abrir as casas e pessoas se descobrirem que são capazes de fazer a obra de Deus de forma simples. Qual que é o primeiro pilar? No meio desta ida do Lorival lá, em fevereiro e abril, e agendado para agosto para a gente fazer a primeira viagem, nós fomos em São Paulo, uma equipe acompanhando o presidente, o pastor Mário, e ele entrou numa cidadezinha de 6.000 habitantes, e eu estava em outro carro, mas o pastor Wander, nós estávamos em outro carro, e o pastor Mário, quem o levou, passou na cidade chamada Ipeúna. Alguém ouviu falar em Ipeúna, já? Toninho de Ipeúna. E chegando lá, a igreja, um quarteirão, tudo ligado à igreja enorme, 800 pessoas, 3 vereadores da igreja, da cidade da igreja, dominando a cidade. E quando nós chegamos no hotel em Bauru, que era a reunião em Bauru, o pastor Mário chamou e me apresentou o Toninho, que também não conhecia. E falou dos cultos simultâneos, que é 45 minutos dentro de uma casa, uma música ou duas, e a gente usa a mesma música até hoje. A música, né, que até os pagodeiros cantam, no boteco canta, o movimento carismático canta, todo mundo canta, que é do Zaqueu, do irmão Gésio Danese. Que por causa de nós não termos célula, ele não foi cuidado quando ele foi batizado na igreja do Evangelho Quadrangular. Né? Aí outros cuidaram. Então, e a música da Aline Barros, que a gente sugere, tem outra música que você usa lá também, da casa, né? E da Aline Barros, aquela que eu não sei cantar direito. A água chegou aí? Vou cantar água para cantar, não, eu não sei cantar, não. Da Aline Barros, vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Você não sabe cantar, leva lá alguma coisa que toca a música. Hoje tem tudo que toca ela no celular, toca em qualquer lugar e põe para tocar. E canta em cima, põe a letra e põe na mão do povo. São 2 letras maravilhosas, evangelisticamente falando. As 2 músicas, prepara o texto de 10, 15 minutos, se a pessoa, não é por tópico não, é escrito mesmo, assim, que a pessoa só lê, porque o poder não está na eloquência, está na palavra. Faz o apelo para aceitar Jesus e o apelo para a reconciliação e a festa da colheita na igreja. E nós ouvi ali, marcamos uma visita, porque o Toninho foi designado pelo Conselho Nacional para assumir Piracicaba, a superintendência. Aí nós fomos com uma equipe, inclusive a esposa do pastor Dávila, estava também, nós éramos umas 6 pessoas, né, Dávila? O pastor Dávila é o secretário de administração de Minas, pastor da primeira igreja.
Fomos a Piracicaba, aprendemos como fazer. O Toninho foi a Belo Horizonte, treinou 800 pastores. A nossa equipe treinada rodou o interior e colocamos uma meta, antes de ir para o interior, de fazer 10 mil cultos simultâneos de uma semana. E a festa da colheita no domingo. Isso foi em setembro de 2011. Naquele ano que a gente... E 3 meses de preparação, pregando, desafiando as pessoas a abrirem as casas, a levantar obreiros, rogando ao Senhor, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores, mas rogue para mim que eu vou dar os obreiros, e a gente treina eles. Ele dá e a gente treina. Resultado, na última semana de setembro de 2011, nós realizamos. Primeiro nós colocamos nos cartazes uma meta, 10 mil cultos. Quando nós rodamos o interior, o pastor Mário é muito preciso. Quando ele te faz uma pergunta, não enrola não. Ele pergunta com o intuito de saber. E se você enrolar, não tem jeito. Aí ele perguntou: Toninho, como é que vocês chegaram nesse número com a equipe? 10 mil cultos. Eu falei: em torno de 1.000 igrejas na Grande BH, mas em torno, naquela época, umas 600, né, no interior, 15 mil igrejas, 7, 8 cultos por igreja, 10 mil cultos. Talvez chega de 10 a 12 mil, e a gente colocou a meta de 10, que está razoável. Mas quando nós rodamos o interior, distrito por distrito, nós já mudamos para 20 mil, mas os cartazes já estavam prontos. Em uma semana, nós realizamos o estado de Minas Gerais. 29.911 cultos simultâneos. Nós falamos de Jesus para não crentes que foram naquelas casas, que tem o relatório. Nós falamos de Jesus para 136 mil pessoas numa semana que não conheciam Jesus. Qual foi o pregador de multidões que reuniu esse gente, hein, Lorival? Ninguém. No Brasil, pelo menos, não. Reuniu crentes no Maracanã, no Mineirão, levando alguns não crentes, que graças a Deus por esses eventos, foram importantes. Resultado: 18.170 pessoas aceitaram Jesus. No último domingo de setembro de 2011. Fruto desse resultado, preparando para o batismo, 7.800 batizados na primeira edição. Segunda, 31 mil, terceira, 32 mil, e assim foi. E começamos a rodar o Brasil e descobrimos que o culto simultâneo, que é um culto numa casa, pode ser o primeiro pilar de uma igreja que está começando. Mas uma igreja que já está em célula, o pastor Paulo tem uma experiência sobre isso, que fala daqui a pouco. Quem já tem célula, nós estamos sugerindo que você pegue as células de 2 em 2, os crentes da célula, tire uma semana a cada 4 meses e faça um evento ponte, culto simultâneo na semana inteira, e leva o fruto, em vez de fazer a festa da colheita na igreja, faça na célula. É um evento ponte para evangelismo das células, 2 a 2. Você exercita novos crentes a pregar, ou acompanhar alguém na pregação, não a casa. Continua exercitando as pessoas em abrir a casa. Então, o simultâneo é o primeiro pilar. O segundo pilar é a pré-célula. A pré-célula ou a célula embrionária, que nós estamos sugerindo 4 ferramentas que está naquele material que você, dentro da sua pasta, do trilho do crescimento. O Obed-Edom, que o Edmar idealizou e começou 3 meses numa casa, usando uma arquinha. 3, só contando a história de Obed-Edom, a pessoa abrindo a casa. Quando terminou, a pessoa quis continuar, você já treinou o anfitrião e o futuro líder da célula. Serve para você começar uma célula e pode ser para você multiplicar. Quando faltava, se você multiplica com 9 meses, quando der 6 meses a célula, aí você lança um Obed-Edom paralelo à célula. O núcleo da célula vai para uma casa, não no dia da célula, em outro dia. Terminou o Obed-Edom, você ganhou muita gente lá, mas não quis dar continuidade, volta e enche mais a célula. Oxigena a célula. Ou um lar de salvação, que é 3 meses numa casa também. Você pega o núcleo, cada um ora por 10, depois em 30 dias, em seguida chama essas pessoas, e uma das casas vai ser paralelo à célula, um lar de salvação, que poderá se tornar uma futura célula na época da multiplicação. Temos também
São 4 ferramentas dentro da pré-célula. O Weibe usa o GE, que eu não sei muito sobre GE não, mas nós estamos aprendendo. São maneiras de você começar uma célula ou de trabalhar para multiplicar uma célula. E fiz um laboratório na minha região da Casa de Paz. Cadê o Léo? Fica de pé aí, Léo. O Léo trabalha com a Casa de Paz, que batiza e fica 8 semanas na casa da pessoa, dando as aulas, né? Ele faz um seminário na região e orienta o pessoal, então batiza primeiro, em seguida, e 8 semanas, depois das 8 semanas, pode começar um obed-edom naquela casa, para ser no futuro, a futura célula. Por isso que a gente fala de pré-célula, embrião de uma célula. Você precisa fazer tudo isso? Não, você pode pegar um deles. A gente está procurando facilitar. Estamos dando treinamento pelo Brasil. E o terceiro pilar é a célula, é o grupo de relacionamento permanente. O simultâneo é um culto. O lar de salvação é 3 meses numa casa, tem um começo, meio e fim. Obed-edom tem um começo, meio e fim. O GE tem um começo, meio e fim. Todos com o único objetivo, a Casa de Paz, mesma coisa, de gerar uma célula. É uma chocadeira para uma célula. Mas se você conseguiu, o terceiro pilar é a célula. A célula é o grupo de relacionamento permanente, é para a vida toda, onde vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Formando líderes, e multiplicando, e gerando, abrindo casas, e abrindo, levantando anfitriões. Esse é o nosso objetivo. Que as pessoas, como organismo vivo, que é a igreja, em célula. E o quarto pilar é o encontro dos vencedores, ou encontro com Deus, ou face a face. Pastor Antônio, o que é isso? O encontro com Deus é aquele tradicional. Só você não inventar moda, não, né, esquecer de algumas coisas para trás, fazer adaptação. Aqui não tem desse jeito assim, está pronto, está fechado, está de tal maneira que não tem jeito. Não tem jeito, gente. Posso trocar essa música? Desde que ela tenha a ver com o tema, não tem problema. Eu me lembro que eu aprendi encontro com Deus, não podia mudar nada, nem uma vírgula. Você está entendendo? Se bestasse, nem a gente podia mudar, se converter. Aí, resultado, o encontro com Deus, que muitos já conhecem. Quantos já ouviu falar do encontro com Deus? Todos. Pois é. Quer continuar fazendo? Faça. Não invente moda, viu, gente? Segundo, o encontro dos vencedores, o pastor Paulo tem dado treinamento lá, o pastor Wander, o pastor Edson, nós temos uma turma grande que tem dado treinamento, que a diferença dele é que é menos leitura e ele tem mais teatro, tem mais audiovisual, sabe? O trabalho... Tudo por PowerPoint. O encontro com Deus, você ia lendo a lição. É bom? É. Só que tudo é por PowerPoint, tem audiovisual, é muito interessante. O pastor Paulo trabalhou 10 anos com Encontro com Deus, agora trabalha há 2 anos com Encontros Vencedores. Gostou muito da dinâmica dele. Então nós temos os treinamentos de equipes em Minas Gerais, que está dando o treinamento. E o face a face é quando uma pessoa na igreja, o marido não deixa passar um retiro de final de semana. A pessoa é de muita idade, ou é muito jovem, o pai não deixa. Por alguma razão ela não pode, ou de trabalho, você faz na igreja. É um resumo do encontro dos vencedores em 10 horas para um dia só, na igreja. O efeito é o mesmo, o poder é da palavra. Amém? E a gente também tem a equipe dando treinamento sobre o mesmo. É a mesma ministração, porém, de um dia. E ainda fizemos de uma tarde e uma noite. Para dar mais as pessoas terem acesso à palavra. Então, os 4 pilares. Simultâneo, fala comigo, culto simultâneo. Bem forte, culto simultâneo. Pré-célula. Célula. Encontros vencedores. Então, você aprende, o objetivo principal é gerar uma célula. Uma célula, ok? Vou deixar cada um fazer as considerações e abrimos para perguntas, né? Eu vou precisar de mais microfones aqui, né? Pastor Wander é o rei do Acre, viu, irmãos? Supervisor lá no Acre, pastor superintendente em Uberaba e também em BH.
Estou aprendendo a nadar. Boa tarde e paz. Antes de falar um pouquinho do Encontro de Vencedores, eu queria dizer para vocês que, quando nós começamos esse processo de mudança da igreja de célula, eu já estava trabalhando, já um pouco antes de Minas Gerais, que eu fui na Bahia e aprendi algumas coisas na Bahia. Porém, a minha ficha não tinha caído ainda. Só caiu de que eu fui em Belém. Lá na igreja de Lorival, eu e minha esposa pudemos ver que era possível ter uma igreja grande, sadia, com trabalho de célula. Já tinha pesquisado, ido em alguns lugares, mas quando eu fui na minha casa, na minha igreja quadrangular, e vi com os meus olhos o pastor Lorival tendo tanto sucesso com células, então a ficha caiu e foi possível entender que dá para ser feito na nossa igreja. Quando nós começamos, nós tínhamos uma frequência de 150 pessoas, no último domingo passaram 850 pessoas na igreja. Dá certo. O Encontro de Vencedores, meus amados, tem alguns mitos que nós temos que ser quebrados. Quem não está disposto a ter uma novidade, nunca vai conhecer o melhor de Deus. Eu já fiz encontro antigo, naquele modo antigo, G12, que vocês possam imaginar. A minha igreja passou por todos os processos desse G12 também na época. Eu seria uma pessoa que daria assim, não vai dar certo célula na minha igreja, porque eu passei por aquela frustração do passado. A minha igreja passou pela frustração do passado. Não dá, porque meu povo tem uma rejeição por célula, uma rejeição por encontro. Irmãos, me perdoe, o povo é o pastor que dirige a igreja. Se o pastor mudar a cabeça, o povo muda junto com ele. Se o pastor colocar no coração, lembro que o Lorival falou assim numa palestra, se não entrar no coração do pastor, não vai entrar no coração do povo. Então eu entrou primeiro no nosso coração, o meu e da minha esposa. E o Encontro de Vencedores, nesses moldes novos que nós estamos desenvolvendo lá em Minas, ele é muito didático, ele é muito de arte visual, muito teatro, tem muita encenação. E é bom também que os irmãos se envolvem também com administrações, uma equipe muito grande que trabalha. Uma das coisas que eu aprendi, não sei se vocês lembram, no encontro antigo, a gente tinha que passar fome, não podia murmurar, né? Nesse encontro de vencedores, ou a gente ganha um cara pela palavra, ou ganha um cara pela recepção quando ele chega, ou ganha um cara pela barriga, mas que ganha, ganha. Ele sai de lá convertido, ou pela palavra, ou pelo carinho que ele tem quando ele chega no hotel para se hospedar, ou no negócio para se hospedar, ou ele ganha na comida, porque é um encontro de excelência. Gente, é VIP, primeiro mundo, a comida, lanche, café, bombom, o cara é tratado como rei e rainha, chega lá, já muda a história. No outro, nós comíamos mal, não podíamos murmurar, tinha aquele negócio da palavra, não poder conversar, né? Você não pode conversar porque é pecado conversar. E esse não, esse é obrigado a conversar, porque esse é relacionamento. Amém? Quem ainda não fez, procura a turma ser bênção. Vamos, sugestão do Lorival aqui, vamos para a exposição aqui, para você aproveitar a experiência de cada um. Tem um microfone ali, que levanta a mão daquele lado, um desse lado e um nesse e um ali. Perguntas? Boa tarde, paz. Sou pastor de Uberlândia, Minas Gerais. Então, nós já estamos no treinamento desde 2011, quando o pastor Lorival foi lá pela primeira vez. Agora, nós temos uma realidade, a grande preocupação é de quem está acompanhando a gente. Quer dizer, como diz, eu sou o primeiro a entrar e a vestir a camisa, e a visão entrou em mim. Agora, quem está me acompanhando, sempre tem uma pergunta a fazer. Nós vamos começar agora a célula. Como que a gente faz para fazer uma célula que não pareça com encontro de crente, que não pareça com igreja? E a outra pergunta é, como fazer o primeiro convite? São essas duas perguntas. Tudo bem, gente? Prazer mais uma vez estar no Congresso de Células. A minha igreja ela é muito prática.
eu acho que a quadrangular, ela precisa entender essa importância de fazer um trabalho com célula de uma forma prática. E a dificuldade que muitos pastores têm é de não saberem se comunicar naquilo que a igreja está implantando agora, que é o trabalho de células. No caso lá do pastor, como é que se faz para que a célula não seja um culto? As minhas células são de evangelismo. Desde o início, eu nunca tirei o que era de mais importante, de mais bonito da igreja quadrangular, que é a força evangelística. A quadrangular tem isso nela. Então, as minhas células não são para edificação. Nós nos reunimos para estudar a Bíblia, nós não nos reunimos para buscar batismo do Espírito Santo na casa, a gente vai lá para pescar. Esse é o objetivo. Quando uma célula não tem convidado, eles são treinados para que naquela noite haja uma reunião de oração para pedir perdão pelos pecados. Entendeu? Porque se não levar convidado, está em pecado. Então nós temos esse foco, levar convidados. E nós nunca fazemos uma célula longa justamente para não suprir todas as necessidades do convidado. Se ele quer aconselhamento, se ele quer oração, a gente marca na igreja. Aí a pessoa naturalmente vai para a igreja. É muito fácil a nossa igreja levar convidado para a igreja. Por quê? Porque a gente vai na célula para pescar o peixe e trazer para a igreja. Pastores, paz. Gostaria do pastor Lorival, do pastor Paulo Silvano, dos demais, se tiver tempo. Se vocês veem todo líder como um líder de célula, ou se vocês vão identificando, esse vai ser bom para... Todo membro. Isso, todo membro. Na escola de líderes, que foi para a escola de líderes, todos eles vocês identificam como líder de célula? Ou vocês separam, não, esse é bom para ser líder de célula, não, esse é bom anfitrião, esse é bom... Vocês identificam isso? Ou não? Essa é a visão do G12. O G12 ensinava, e eu respeito, falo com muito respeito, que a pessoa que se batizava, ela entrava na escola de líderes. Eu não penso assim, respeito quem pensa diferente. A Bíblia diz que o líder não pode ser neófito na fé. Então, na minha igreja tem primeiro a escola de discípulo, que é o objetivo dele não se desviar. O objetivo da escola de discípulo é não se desviar. Mas ele está numa célula, porque ele foi ganho por uma célula. Lá na célula, o líder vai identificar qual membro da célula que é o melhorzinho, o que traz mais convidado, mais dedicado, mais presente. Esse cara, o líder orientado a colocar o foco nele e treiná-lo para ser o futuro líder da próxima célula multiplicada. Então, o líder de célula tem que estar atento para ter 2 ou 3 que ele possa depois chamar para perto, porque uma célula forte, como Jesus tinha, ele tem um núcleo. Qual era o núcleo de Jesus? Pedro, Tiago e João. Todo líder de célula tem que ter o pessoal próximo dele. Para quê? Para que eles sejam os futuros líderes das células multiplicadas no futuro. Então é assim que nós fazemos lá. A célula que não tem núcleo, ela não multiplica. O líder que não tem gente perto para discipular, mandar o cara fazer uma oração, pregar de vez em quando, começar uma célula, se ele não faz isso, ele não gera um outro líder. Por isso que cada líder tem que ter um núcleo. E no meu treinamento de liderança segunda-feira, o líder é orientado a trazer esse núcleo, essas 2 pessoas mais próximas dele para poder ser treinado para ser o próximo líder. Só vou falar da nomenclatura que tinha antigamente. Líder, co-líder, secretário, primeiro secretário, lembra disso? Quando o pastor Lorival fala do núcleo Pedro, Tiago e João, então vejam bem, quantos e quantos que você dá nomenclatura que vai fazer isso e depois não faz? A célula engana a gente. Depois que o líder de célula está lá, o pastor Lorival falou que leva mais gente. Às vezes você dá cargo ou uma nomenclatura para uma pessoa e aquela pessoa te decepciona. Por isso que hoje não tem mais vice disso, primeiro disso, segundo daquilo, tesoureiro, nem mexia com dinheiro, mas tinha lá a nomenclatura de tesoureiro. Hoje são LETs, líderes em treinamento. O que pegar primeiro é ele, o multiplicador. Pergunta. Pastor Lorival, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Certo. Nós estamos percebendo assim que existe um crescimento muito forte dentro do seu ministério, lá da sua igreja. E
existem fatores que dentro de um trabalho desse que são fatores que determinam. Vou dar um exemplo. O pastor David Yongchu, ele já tem uma igreja em células há muitos anos. E eu estive lendo alguns livros, por exemplo, do pastor César Castellanos. E dá a entender, pelo livro dele, que ele me parece ser o criador da questão do encontro. Porque até então as igrejas em células antigamente não tinham um encontro. E eu quero perguntar para o senhor, até que ponto o encontro com Deus, se é encontro com Deus, se é o face a face, se é encontro de vencedores, cada um tem a sua preferência, não é isso? Mas até que ponto o fator encontro tem determinado o crescimento lá da sua igreja? Até que ponto? Não, da minha igreja não é algo que tem determinado o crescimento dela. Mas eu estou fazendo. O que é um retiro? Ajuda ao crescimento espiritual do novo convertido. A gente faz retiro para pessoas não crentes, para ganhá-los durante 3 dias, porque a gente pega o cara 3 dias e tranca ele lá e prega o evangelho para ele. Mas eu acho muito importante o encontro de vencedores, encontro com Deus, retiro espiritual. Eu acho tudo que leva a pessoa a ter uma vida melhor, mais íntima com Deus, experiência com Deus, tudo isso é bom. Mas no meu caso, não foi o encontro que definiu o crescimento. Não foi. Foi as células e noite de convidados, que são 2 ferramentas que eu tenho. Agora, nós fazemos encontros, sim. Tem dado certo. Deixa eu aproveitar e fazer outra pergunta. Você me respondeu. Aí o senhor disse que o fator determinante, aí um dos foi as células, né? Nesse caso, a célula, foi. A célula, né? A dinâmica, como se faz a célula. Sim. É isso. Aí, uma pergunta para o senhor. Qual o fator mais determinante dentro de uma célula, para que uma célula possa prosperar, de fato? Porque se uma célula não prosperar, eu creio que nem encontro tem, porque também não vai ter ninguém para levar. Sim. Não é isso? Isso depende muito do pastor. Do pastor. O pastor precisa treinar seus líderes. Treinar. Eu treino há 12 anos, toda segunda-feira, quando o Toninho não me tira de Belém, o meu povo lá. Né, Toninho? Toda segunda-feira eu estou treinando liderança, porque eu aprendi o seguinte, que para você ensinar o seu líder a ser um bom líder, você tem que usar o que a pedagogia ensina, é a fórmula da repetição. Eu repito muita coisa. Eu fico repetindo o ano todo, segunda-feira, para melhorar a minha equipe. E tem dado certo. Agora, tem alguns líderes que até hoje estão com célula, nunca batizaram ninguém. Aí o que é que eu tenho que fazer? Ensinar. E se eles não aprenderem, eu ensino de novo. Se não aprender, eu ensino. Um dia, quem sabe, eles podem aprender. Não tem outro caminho, tem que treinar. Por isso que o foco do pastor não pode ser o culto. O pastor que quer ver sua igreja crescer, ele não pode achar que o trabalho dele é o culto de domingo, da terça-feira, da quarta-feira. Ele tem que gastar tempo toda semana em formar líderes. Aí ele vai longe. Aí ele dá lá primeiro. Boa tarde. Eu gostaria que o pastor Lorival, o pastor Paulo Silvano, me falasse um pouco sobre o culto da igreja em células. Porque quando a gente começa com as células, a gente vê que não basta ter células fortes e cultos fracos. E nem ter cultos fortes e células fracas. Mas há também uma dificuldade de se adaptar ao culto da igreja a um modelo de uma igreja que já está vivendo com células, porque o povo já tem mais atividades, ele reúne, a célula não reúne só um dia. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco do culto da igreja em células. Tá, aprendi também um pouco com o Lorival nos ensinou, tomar cuidado com o culto enfadonho, culto de 2, 3 horas. Então, isso foi um ponto, predominante de um trabalho de célula, 1h20, 1h25, para arrebentar 1h30, ser pontual. Segundo, um culto de qualidade, outro dia eu e o Lorival conversando sobre caixa de som, lembra? Estamos falando, é caixa de som? Sim, sem isso daqui, para uma boa igreja, a questão de revestimento acústico, a questão de um ar-condicionado, a questão de cadeira, tudo beleza. Porém, esse culto, se não tiver um bom louvor, horário certo, uma palavra clara, simples, mas clara, tudo isso que eu estou falando, que não seja
enfadonho. Isso faz parte de um culto bom. Quando o pastor Lorival fala dos convidados, e o pastor ali perguntou a respeito de uma célula multiplicar, tudo gira em torno do convidado. A célula sem convidado, que o pastor Lorival falou, ele brinca, né? Vamos dobrar o joelho, pedir perdão pelos pecados, que quem não traz convidado está em pecado. Um culto também, fazer culto para crente. Então, o que aconteceu? Eu comecei, respondendo a sua pergunta, ó, eu comecei a encaminhar o meu culto para crente na segunda-feira de treinamento. Ó, eu comecei a encaminhar meu culto de crente no domingo de manhã, que é o outro treinamento que eu faço. Eu resolvi o meu culto de crente hoje com meus supervisores e coordenadores, o qual eu discipulo, e fazer o culto de domingo um culto atraente, um culto inclusive para não crentes, porque é eles que precisa prioritariamente da palavra de revelação, da palavra de salvação, da palavra espiritual. Aí, dentro desse ensino do pastor Lorival, eu ainda acoplei, tá, em Poços de Caldas, os cultos temáticos. Olha, os cultos temáticos, que é para jovem e adolescente, que a minha esposa está, junto com o Valtinho, falando lá com os jovens e adolescentes. O que são os cultos temáticos? É campanha, pastor Paulo? De maneira nenhuma. Cada 3, 4 meses eu faço culto temático para trazer a classe estudantil, seja adolescente, seja junior, seja jovem, e às vezes até universitário, por um outro tipo de reunião, que não é reunião de crente. É uma reunião atrativa que começou lá na célula e trazendo para o domingo. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Aqui, ó. Boa tarde, querido. Pai, seja convosco, amém? Antes da sua pergunta, dentro dessa orientação de convidado na célula, a minha mãe tem 74 anos, né? Já multiplicou a célula umas 3 ou 4 vezes. Todo batismo tem gente da célula dela. E o pastor dela disse para ela assim, agora é pastora, né? Que foi a pastora para lá, a pastora Ozeni, era o pastor Leandro, que estava conosco ontem. Falou assim, olha, se não tiver convidado, do jeito que foi falado lá, Lorival, não faça o normal, joelhe e peça perdão a Deus. E minha mãe, que é jeitão dela, botou a turma da célula de joelho, ficou 1h10 de joelho, todo mundo. E disse assim, ó, pedindo perdão a Deus, falou, agora o jejum amanhã, a lista, quem que você vai trazer? 3, 4 nomes aí. Mas semana que vem, você vai todo dia jejuar e orar para essa pessoa. No mínimo um jejum, mas se puder jejuar a semana inteira, ela pegou pesado. E encerrou a célula. Semana seguinte tinha 19 convidados. Como eu estava falando, eu queria saber se tem uma regra para um líder ele assumir a célula. Por exemplo, eu comecei um trabalho lá na igreja agora, sou lá do Acre, o pastor Vandinho está cuidando da gente lá, e havia-se muito uma barreira sobre, tem crentes que têm 10 anos na igreja, tem crentes que o cara entra com 3 meses, se você botar ele na célula, ele arrebenta. E aí muitas vezes os antigos vêm criticar. Então eu queria saber de vocês, se esses líderes de vocês têm um período para deixar eles treinando, ou quando vocês veem que ele está pronto, vocês já colocam ele no campo de... Na igreja a gente tem alguns critérios para ser líder. E um dos critérios é ele ter feito a escola de discípulo, para ter base bíblica para pregar, para falar de Deus, e ter frutificado dentro da célula. Ninguém coloca um líder por amizade, por afinidade, porque ele tem um carro para me dar carona. Não, ele é levantado como líder porque ele frutificou. Mas ele precisa ter feito a escola de discípulo, que são 3 revistas, que são as doutrinas básicas, inclusive toda a doutrina quadrangular que nós ensinamos na nossa igreja,
E a partir disso, pelos resultados do comportamento dele, dos frutos dele na célula, que é levantado por líder. Com relação ao ciúme, é impossível não ter. Tem que administrar. Eis que te digo. Te vira. Aqui, boa tarde, pastor Lorival. Uma perguntinha. Foi passado para nós, né? Faça célula. Célula é bom. E foi passado o trilho de crescimento, aprendemos. Conta para nós, pastor, a chave, deve ter uma chavezinha. Nós estamos crescendo 45% todos os anos. Nós temos 50 células, 800 membros. Tá acontecendo. Só que eu tenho uma curiosidade para saber. Então conta da chave, cara. Eu queria saber na tua igreja. Levantei a mão, recebi Jesus na tua igreja. O que vocês fazem comigo? Qual é o processo para que me transformar num líder? Quanto tempo tem? E por que eu passo no... Qual que é o sistema? É o que eu falei. A pessoa se batiza, aceita Jesus, ela já vem através de uma célula, na minha igreja acontece isso, ela já vem para a igreja convidada por uma célula, aceita Jesus, se batiza, vai ter batismo agora domingo na minha igreja. Essa turma que vai batizar na minha igreja domingo, na segunda-feira e no outro domingo para quem estuda à noite, já começa o trilho de crescimento que é a escola de discípulos. Todos esses serão líderes? Não, claro que não. Agora, o objetivo é consolidar para que eles não se desviem. Agora, dependendo do comportamento dele, da frutificação dele na célula, ele vai ser levantado pelo líder, que o pastor João Comes que falou ontem, tem que ser um treinador, atento para os talentos que Deus colocou perto dele, e vai ser pensado para ser líder quando a célula for multiplicada. Isso é uma coisa natural que acontece. Oi? Entendeu? Como você está conseguindo lá, o teu nível de multiplicação está enorme. É uma bênção. Alô, aqui. Pastor Toninho está por aí? Toninho? Ele deu a saída? Então deixa ele chegar para falar. Tá. A pergunta vai ser para ele. Aqui, ó. Paz, pastor. É minha vez. Uma questão da escola de discípulos e escola de líderes. Né? Nós temos 49 células, também de 700 pessoas aí. A durabilidade é 8 meses, a escola de discípulo. 1 ano. 1 ano. 1 ano. Aí vai para a escola de líder. Não. Na minha igreja, não. A escola de discípulo não é para levar essa pessoa a promovê-la como líder. Não, é para não se desviar. O meu cuidado lá é ganhar e cuidar, ganhar e cuidar. Agora, naturalmente, alguns desses se tornarão líderes pela atitude dele, o trabalho deles, a purificação deles dentro da célula. Então, quem vai detectar se o cara dá para ser líder é o líder que está lá na célula vendo a produtividade de cada membro da igreja dele, da célula dele. Sim. E após a escola de líder? Não existe após. Na minha igreja não se forma. Líder é a vida da igreja. Toda segunda-feira, 12 anos, tem escola de líderes. Os 45 que começaram comigo, muitos deles estão comigo até hoje. Então nunca se formaram e não vão se formar. Amém. Entendeu? Então é repetitivo. Não, eles vão multiplicar. Muitos hoje são pastores de rede. O pastor Carlos era líder de célula, está aqui comigo. Hoje ele é pastor de quantas células, pastor? 180 células ele toma conta, só esse pastor. Mas ele veio de lá. Ele nunca se formou líder. Formou, agora não existe isso. Essa é a visão do G12, que não é o caso da minha igreja. O meu modelo lá é G salada. Amém. Aqui, ó. Boa tarde. Na introdução, diretrizes que está no pacote, sim, está dizendo ali, encontro e face a face, encontro com vencedores face a face. Só que no nosso estado, lá na nossa região, face a face é algo terrível para a gente estar tentando tirar de algumas pessoas de que... O nome, face a face? Lá é... Lá está lá. Né, lá no Espírito Santo nós estamos, face a face é uma ligação com outras denominações que fizeram um encontro, entendi. E aí nós estamos levando para casa agora que pode fazer face a face, e esse é um problema que nós estamos levando agora. Então, aqui as pessoas estão fazendo face a face da igreja quadrangular, das igrejas quadrangulares que estão fazendo lá, nós teremos essa dificuldade de trazer, eu não sei como levar isso para o nosso estado agora.
Deixa eu te explicar. Não é uma determinação que você faça o face a face. O Conselho Nacional, através do pastor Toninho, está te dando 4 ferramentas. Você vai adaptar a ferramenta no seu estado que vai adequar o seu trabalho do seu estado. O face a face, o que ele disse para vocês aqui... Talvez seja de Belo Horizonte, não? Então, não no estado do Espírito Santo. Então, seu estado, você não precisa levar face a face para lá. Esquece. Você não é obrigado a seguir isso. Deleta isso da sua cabeça. Você vai fazer o encontro de vencedores, o encontro aquele G2, o antigo. Você vai adaptar ao seu estado. O que nós não queremos aqui é engessar vocês. Isso tem que ser feito assim. Não é tem que ser feito assim. Vocês têm que ver o que vai adaptar à realidade do seu estado. Tem lugares que eu já fui, que se falar de encontro com Deus, eles vão uma confusão danada. Aí estão fazendo encontro de vencedores. Mas tem outros, lá no Acre, por exemplo, no meu estado, o encontro antigo dá certo. Então, nós não vamos matar o que está certo, e nem então vamos adequar outra coisa, como se fosse uma ordenança a ser feita. Você vai fazer simplesmente isso. Desses encontros que foram propostos para você lá no formulário, você vai ver qual que vai adequar o seu estado. Aí você faça. Eu estou entendendo. Aqui. Eu estou entendendo, só um pouquinho. Estou entendendo o que vocês estão falando. Mas nós temos 2 facções. Um grupo que faz junto com outras denominações que estão lutando para permanecer esse, e outros que nós estamos seguindo o trilho do crescimento. Certo. Mas na sua, na quadrangular? Região, na quadrangular. Então se virem lá resolver essa parada lá. Falar com o presidente de Estado para resolver isso. Tá certo. Aqui, dá teu pastor. jeito lá. Vamos lá. Aqui, pastor. A gente ouviu a realidade do pastor Lorival. Aqui, ó, pastor. Em termos de escola de discípulos, escola de líderes. Se eu estiver errado, o senhor vai corrigir. Pelo que a gente viu, já fui lá em Belém também, a pessoa faz a escola de discípulo, faz a escola de líderes e depois a matéria volta. Fica um círculo, né? A escola de discípulo, não. Não? A escola de discípulo da minha igreja, para ficar mais claro, é uma classe da escola bíblica para novos convertidos. E quando a pessoa termina a escola de discípulo, ela faz novamente? Ou... Não, aí... Tem uma formatura. Aí tem a formatura, a festa. A escola de líderes que vai A escola voltando. de líder não tem formatura, só a escola de discípulo. Mas vai voltando a matéria. A de líder que volta Isso. a matéria. Só para eu concluir a pergunta. Sim. No caso do senhor é assim, né? No o senhor meu vai caso. voltando a matéria. Existe um... Por líder. A pessoa vai frequentando sempre e vai vendo as mesmas matérias sempre, certo? Certo. Tem alguma outra situação entre os pastores aí, de escola de líderes diferente, que de repente, porque a gente viu na nossa realidade, colocamos a escola de líderes nesse modelo, muitas pessoas questionaram que, mas nós vamos ver a matéria de novo, que a gente já viu, né? Mas de novo, mas eu já vi, não tem como a gente avançar e o outro começar, entendeu? Eu queria saber se existe uma outra realidade. Tem sim, tem muita coisa diferente. Entre os pastores, tem? Tem, E a segunda pergunta, sim. pastor, só para terminar, Sim. a respeito da nomenclatura que foi falado, de líderes em treinamento. A gente ouviu falar até do pastor Josué, se não me falha a memória, sobre o Timóteo, que eles colocam uma pessoa que é o Timóteo da célula. O vice, É o vice. E foi falado, acho que foi o pastor Paulo que disse ali, que não é bom que a gente coloque uma pessoa como vice. Só uma. Eu entendo que não é engessado, tudo bem, isso eu já sei. Mas assim, eu particularmente estou vendo que é melhor para nós. Porque quando eu já tive uma situação de você não dar um cargo, um nome para uma pessoa na célula, e ele tem vários líderes em treinamento na célula. O núcleo é o líder em treinamento. Sim. Todo mundo do núcleo são líderes de treinamento. Sim. Mas já teve situação de quando você coloca um como vice-líder, uma responsabilidade fica sobre ele. E o líder sabe que ele é o próximo. Ele é o que vai multiplicar, ele é o próximo da lista ali. A minha pergunta, para terminar, é até que ponto seria bom, na realidade, dos pastores, que estão muito mais experientes aí, o que seria bom, né? Lógico que eu sei que eu vou ouvir isso aí, nada é engessado, cada um realidade, mas eu quero ver a situação de alguns aí que podem nos ajudar. Na minha igreja tem o líder e o futuro líder, né? Que é o Timóteo, certo? Toda a célula tem, mas isso não engessa o líder a não perceber o que o Dunga não percebeu na Copa que ele perdeu, que tinha Ganso e Neymar prontinho para jogar a Copa,
E nós passamos o maior vexame, porque olhava para o banco de reserva, ele levou um grupo sem capacidade para substituir, e ele não apostou nos novos. Não existe grupo fechado, é isso que eu queria que você entendesse. O grande erro do Dunga foi fechar um grupo e não ter opções. Às vezes o líder fecha no seu vice-líder toda a sua atenção, todo o seu apoio, toda a sua dedicação, e chega no final do ano o cara se desvia. Ele não tem ninguém preparado mais para substituir e multiplicar a sua célula. Então não é bom focar só, não tem que ter a nomenclatura do Timóteo, acredito que pode ter, o vice, o futuro líder, mas ele não pode estar de olho e investir tudo no ano inteiro só numa pessoa. Dá uma zebra, não funciona com aquele rapaz, ou ele muda de estado, muda de cidade, aí ele fica sem ninguém, porque ele só deu atenção a uma pessoa. É bom se ter uma ou duas ou três no máximo, com opção para multiplicar a célula no futuro, é o que eu penso. Oi, pastor Luiz. Só complementando, do colíder. Nós colocávamos o colíder, isso daí todo pastor vai fazer isso, coloca o mais experiente como co-líder, tá? Aí o que acontecia? Entra aqueles novos e começa a arrebentar. Traz uma visita, duas visitas, três visitas, quatro visitas. Ele não tem o conhecimento teológico do Timóteo. Aí o que acontecia comigo? O líder se via na obrigação de multiplicar o Timóteo, sendo que o novo convertido estava arrebentando. O Neymar lá com 17 anos, estava arrebentando. Então foi por isso que eu tirei a nomenclatura de tesoureiro, de secretário, de co e tal, você está me entendendo? E coloquei o que? Let's, são líderes em treinamento. O que arrebentar vai. O que trazer mais vai, o que trazer mais convidado vai, o que tem postura, o que tem equilíbrio, esse vai, e não ficar com uma assinatura em branco. Vai ser você, hein? O próximo, hein? Não sei. Pastor Lorival falou até de desviar, e não pode acontecer? Pode. Isso na realidade, pastor, é irrelevante. O líder que vê quem está arrebentando, é ele que multiplica. A questão você falou da matéria. De novo, a escola de discípulos, para novos convertidos, tem uns que colocam a escola de líderes, tem outro que coloca escola de treinamento para o novo convertido. Tá. A escola de treinamento que eu e o pastor Lorival nós estávamos falando, é aqueles líderes de célula toda semana, que nos acompanham no domingo, na segunda-feira, e que ele não se forma nunca, porque a ligação, elo de ligação do pastor com o líder de célula, toda semana. Qual a matéria? A matéria é aquilo que você quer para a necessidade daquele momento. Vamos lá, final do mês eu tenho culto dos convidados. Qual vai ser a tônica do assunto daqueles 2 domingos antes? Levar convidados. Batismo nas águas. Qual vai ser a tônica daquele mês para o batismo nas águas, para alcançar 300, 400 pessoas que vão se batizar? Apelo. Então, a célula foi uma das coisas que o Lorival trabalhou comigo, desburocratizar. Às vezes as pessoas, eles querem levar daqui um pacote fechado. Faz isso. E a realidade do Mato Grosso pode ser totalmente diferente da realidade de Poços de Caldas, que pode ser totalmente diferente de Curitiba. Então, não sei se eu começo aí a te responder alguma coisa para você. Pastor, aqui. Com relação ao Espírito Santo, eu queria fazer uma correção aí. Eu sou vice-presidente do Estado, para o conselho lá. O Espírito Santo, pastor Carlos com a equipe, tem dado uma oportunidade muito grande para o pessoal trabalhar, sem que haja essa questão de facções. Não existem facções no Espírito Santo. Pelo contrário, cada um tem liberdade de trabalhar. Os membros do conselho estão aqui do meu lado, podem afirmar isso. Então, acho que o problema que o pastor levantou ali é a questão de nomenclatura. Nós não podemos ficar presos na nomenclatura. Se o cara achou que levanta para cima ou levanta para baixo, está errado falar, mas ele acha legal, vamos crescer, o importante é crescer. Não há facção no Espírito Santo, fica claro isso aí. Pastor... Aqui, oi, boa tarde. Aqui. 2 perguntas, se possível responder. Com relação
ao processo de levantamento de supervisores, quais critérios são importantes, o que se deve avaliar, qual o processo de treinamento, né, para se levantar supervisores, se eles, o supervisor necessariamente tem que ser supervisor da sua, de células as quais ele gerou, ou não necessariamente ser dessa forma. E a outra pergunta, especificamente para o pastor Fernando, é com relação ao formato de evangelismo, né? Nós vivemos a questão dos impactos, né, nas casas, o evangelismo de rua, e como que a convergência desse formato de evangelismo para o formato de evangelismo de célula, que é um formato muito pessoal, né, gerado em relacionamento, ao contrário deste formato que nós praticamos muito, que é o formato de abordagem nas ruas, né, que não é gerado em relacionamento, né, como gerar efetividade nesse formato. Nós criamos um material que seria uma ideia de uma pré-célula, chama Oração Vitoriosa. Então, você trabalha com pessoas não crentes, é um formato para trabalhar na casa, você fez o evangelismo, você fez o impacto tradicional, e uma casa te abriu a oportunidade, então a gente oferece fazer essa reunião semanal. Então, do evangelismo, do impacto, automaticamente aquela casa já se torna uma célula, porque você sugere os 8 encontros e aí nós temos o material propriamente dito de você fazer a célula. Então você desafia a pessoa. Você quer aprender a vencer? Nós ensinamos a oração vitoriosa. Então, são 8 lições, 8 semanas, com todas as dicas para fazer o material de autodidata. Então, é tranquilo fazer. Você pode aliar as duas coisas e eu acho que isso é o ideal. Que a gente faça esse trabalho, como já foi dito aqui, nós não estamos deixando nada. Ao contrário, nós estamos potencializando. Então, você usa a estratégia tradicional e dela você continua, você abre a pré-célula e pode ser uma célula no futuro. Respondi a tua pergunta? Senhora Elio. Deixa eu só responder a segunda pergunta dele. Ontem foi dito aqui pelo pastor Giocomis que você tem que levar para a sua igreja, para o seu ministério, os princípios. Qual é o princípio bíblico que a igreja cresceu? Você tem que ganhar, evangelizar e discipular. Ganhar e cuidar. Como você vai fazer? Escola de discípulo, escola disso. Você vai organizar na sua igreja. Você ganhou alguém, você tem que cuidar dessa pessoa para ela não se desviar. Um outro princípio, evangelizar. Nós passamos 4 anos, desde o primeiro encontro com os pastores no Brasil, tentando mostrar a importância da igreja dar o seu maior potencial na grande comissão, que é evangelizar, ganhar almas para Jesus, porque o nosso problema é que os nossos grupos missionários, eles se tornaram grupos de eventos. E lá na nossa igreja nós conseguimos mudar isso dos grupos missionários, eles se transformaram poderosamente em grupos missionários. Ganhar almas para Jesus. Então esse é o princípio, a igreja tem que evangelizar, tem que ganhar, tem que cuidar. Agora, como vai fazer isso? A melhor maneira que eu vejo, e é bíblica, é através de grupos pequenos. Por exemplo, acaba um culto na minha igreja, de 2.300 pessoas. Eu fico no púlpito. O pastor tem que esperar as pessoas para lhe atender. Ninguém me procura. Aí eu vou para o shopping. Com relação à supervisão, para ser supervisor, a pessoa tem que ter multiplicado a sua célula várias vezes. E ele deverá ser o supervisor de todas as células que ele multiplicou. Okay. Pastores, boa tarde. Milton Salles, da Bahia. Direcionado principalmente ao pastor Lorival. Aqui, queridão? Ok. A primeira coisa que vem na minha cabeça, pastor Lorival, quando o senhor me falou daquela conversa lá em Salvador, que quando eu descobrisse o caminho das pedras, eu ia ficar com raiva de mim mesmo. Quero dizer que eu já estou com ódio já. Porque depois que eu fui a Belém e vi toda a estrutura, tivemos a oportunidade de ver vários trabalhos, e uma das palavras que mais me impressionaram lá em Belém foi não engessar. Essa frase eu trouxe comigo, apliquei na nossa região, lá no extremo sul da Bahia,
E louvo a Deus também pela vida do pastor Toninho, que com a visão ampla, visão de águia, trouxe para o pastor Mário, que também é um águia, né, em série, fora de série, e está trazendo tudo isso para o Brasil. Pelo que eu estou vendo aqui, na nossa reunião aqui, há pastores que estão já PhD em célula, há outros que estão no beabá ainda. Então eu gostaria de pedir aos colegas que verificassem isso, falassem ao mesmo tempo no vocabulário celular para aqueles que já estão em PhD e também no beabá. Outra coisa, aqueles que estão começando agora, um processo que vai ter que passar, que o senhor acabou de falar aí, é a mudança de mentalidade. Isso aí não há como, é inevitável. Na primeira reunião de domingo que eu fiz, depois de começar a célula, eu levei um choque quando eu vi a minha igreja, depois do culto de domingo, toda reunida em célula, e ninguém me procurou. Aquilo no primeiro do domingo foi horrível. Já hoje já é uma maravilha. É como você fala, né? A gente já não é útil, como o pastor Miles Monroe sempre fala. O sucesso do seu ministério é quando você já não é mais procurado pelas ovelhas, dizendo, ora aqui, ora em mim, né? Ora aqui por mim. Outra coisa é sobre o encontro dos vencedores, que eu considero outro fator positivo para a nossa igreja quadrangular, porque a quadrangular hoje, o maior ministério unido do Brasil, ela não pode engessar. Lá na minha região mesmo, para vocês terem ideia, tem três nomes de encontros vencedores. Eu tenho encontros vencedores, eu tenho face a face com Deus e eu tenho intimidade com Deus. Então, é como o pastor Rodrigo fala, o nome independe, pode chamar até gangue, né? Então, eu confesso para vocês que até hoje eu estou procurando o nome mais popular, porque antes de eu entrar, muito chato, eu disse, não, encontros vencedores, vocês estão rebaixando a gente, nós somos mais do que vencedores. Mas quando você começa a ideia de que, qual é a ideia? É para descrente. Então, quem está aqui ainda no beabá, uma palavra para vocês é o seguinte, é que esse encontro dos vencedores, o que difere, principalmente do encontro G12, é que o encontro dos vencedores, o principal é para descrentes. E aí eu deixo uma pergunta para os nobres colegas que estão aí na frente. Se eu não estou contribuindo com alguns aqui, eu peço desculpas. A minha ideia aqui é estar globalizando um linguajar, tanto para aqueles que estão começando, como aqueles que já estão há muitos anos. Muito obrigado. Meu irmão e meus irmãos, primeiro deixa eu me identificar. Hoje eu sou pastor da igreja, a primeira igreja que o pastor Mário de Oliveira fundou lá em Belo Horizonte. Eu acho que eu estou em uma situação que se enquadra a situação de uma grande maioria. E eu gostei da tua pergunta, até pedi ao pastor Lorival para que eu falasse um pouco sobre essas realidades. A realidade de quem já ultrapassou a casa de 40 ou 50 células e já está numa posição de aprender mais e precisa fazer mais, não é igual à situação de quem está começando. Quem está começando, hoje vocês estão recebendo do pastor Lorival e do pastor Paulo informações sobre uma referência de quem já está muito bem realizado. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para a gente mesmo, aqui, para ajudar, focalizar um pouquinho mais agora em quem está começando. Como é que começa? Como é que eu vou transformar minha igreja que tem 20, 30, 40, 50, 60 pessoas? Como que eu vou começar com esses primeiros líderes que ainda não explodiram nas células? Então eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês têm menos de 30 células? Quem tem menos? Levante a mão. Ok.
Agora, quem tem menos de 20 células, por favor, seja franco. Ok? Quem tem, no máximo, até 10 células. Ok? Agora, seja franco. Quem veio aqui e está recebendo a palavra, sentiu no coração que realmente é isso que tem que ser, que dá certo, mas ainda não começou, e está pensando em voltar para a sua cidade e começar. Ok? As nossas respostas têm que condizer com as necessidades de quem está começando, quem está em escala pequena e precisa evoluir e está com dificuldade, bateu num teto e não sabe como sair disso. Porque nós estamos ouvindo várias coisas aqui de quem já está evoluído. Você já sabe muito bem como melhorar o seu caminho. Mas os que estão mais fraquinhos, nós viemos aqui para sair todos de igual forma abençoados. Amém. Amém? Eu gostaria de ouvir perguntas agora para o pastor Lorival, que é o mais experiente de todos nós aqui, e o pastor Paulo também, que vem em seguida. Eu até hoje, em 3 anos que eu estou na primeira igreja, eu consegui 72 células. Em 3 anos, eu acho que não está ruim. Mas eu estou precisando melhorar tanto, porque dá uma olhadinha, eu queria que só que você desse uma olhadinha no tanto de cadeira que está vazia. Bom, e agora vejam vocês aqui. Pois é, esse é o melhor culto da primeira igreja, o resto tudo é cadeira. Então eu quero aprender também, tal qual vocês. Já estou num âmbito, eu considero bastante avançado, mas estou muito aquém do que precisa ser feito. Estou aprendendo muito aqui. As palavras do pastor Joel, tenho certeza que todas as pregações estão te ajudando muito. Mas quem já está mais na frente, às vezes não está pensando em como ajudar aqueles que estão mais fraquinhos. Então, as próximas perguntas, eu gostaria de ouvir perguntas de quem está encontrando dificuldade de sair de 10 ou 15 ou 20 células. Por favor. A minha pergunta vai para o pastor Lorival, antes de nós passarmos. Assim, pastor, eu tenho que fazer o encontro dos vencedores, ou esse encontro face a face, eu tenho que fazer regional ou eu posso fazer só na minha igreja, com o meu povo? Essa nomenclatura face a face, eu ouvi pela primeira vez agora. Eu não conheço, então vou passar para o Paulo, que deve saber. É a mesma coisa, só mudaram, só porque eu trouxe que fala PNL, eu trouxe que fala face a face. É um encontro. Primeiro, define o que você quer fazer. Quer fazer um encontro dos vencedores? Faça. Final de semana. Sim. O encontro com Deus, faça. Final de semana. O face a face, nós fizemos toda vez que a gente vai expor para alguém, para vocês alguma coisa, a gente experimenta. Nós não passamos nada que seja teórico. Aqui tudo é vivenciado. Então, nós começamos o face a face. Uns 10 a 15 pastores estão tendo bastante sucesso. Todos que estão fazendo. E aí nós definimos que iríamos expor. É o resumo do encontro dos vencedores em um dia ou em 10 horas. Né? É para quem não pode ir no final de semana. Todos entenderam, amém? Às vezes a igreja fica baratinho também, tem pessoas que não podem até financeiramente. Então, face a face é um dia, nós vamos expor no nosso site e vamos colocar com a facilidade que não tem problema. E tem os treinamentos que a gente é feito em Belo Horizonte, tá? De um dia. Senhor, mais uma vez. É para facilitar para essas pessoas que não podem dormir, não conseguem dormir, a esposa não deixa, o esposo não deixa, você está entendendo? Às vezes amamentar a criança, às vezes tem um problema, né? Assim, não encontra acampamento, aí você faz um grupo menor de 100 pessoas na igreja, uma equipe de trabalho, de servos, igualzinho, porém é na igreja durante um dia. É muito simples, a gente vai até, tem alguma coisa nesse material aí, viu?
que vocês receberem. Tem alguma coisa no material. Pastor Lorival, Pastor Paulo, mais uma vez. O pastor trabalha com agenda, por exemplo, vai ter batismo agora na sua igreja domingo. Vai. E esse pessoal já entra no discipulado. Já. Mas o pastor pensou assim, assim que terminar, que tiver o batismo, formou uma turma, eu começo uma nova turma? Ou acontece a pessoa se batizar, ele entra no curso em andamento? Que eu tenho passado por isso, por exemplo. Não, é porque essa questão de entrar num curso em andamento é por causa do espaço. Né? A minha escola de discípulo, para quem se batiza, é módulo básico, médio e avançado, que é uma classe de novos convertidos que a gente vai discipulá-lo para se tornar maduros na fé e conhecedores da palavra. Então é com data. Batismo agora em março, começa uma turma. Vai ter batismo em junho. Esse pessoal de junho, agora eu já tenho mais salas, então vai ter outra turma. Eu já separei, porque hoje eu tenho salas lá, nós construímos um prédio maravilhoso, temos salas, e está bem separadinho lá agora, tá bom? Pode ser qualquer dos irmãos pode responder que eu vou falar. Nós somos hoje 7 células na nossa igreja, 7 células. 7, mas nós estamos ainda naquela fase dos 30 dias de oração pelos 3 primeiros agora. 30 dias de oração? Nós estamos 30 dias de oração e jejum pelos convidados, que a gente vai convidar ainda. Sim. Quer dizer, é só as células protótipo que nós fizemos. Passamos 9 meses em treinamento de escola de líder, né? Eu disse que eu estava desde 2011, mas como o senhor disse lá em Uberlândia, daquela vez, que não faz células, não trabalha um trabalho desse, antes de primeiro ficar 3 anos aprendendo. É o meu caso. 3 eu passei anos? 3, Eu falei isso? Falou lá em Uberlândia. Dava porre. Você falou assim, olha, no mínimo gasta 3 anos para você estar mais ou menos começando o seu trabalho. 3 anos para dar fruto. Né? Isso, muito bem. Eu estava lúcida, Aí, não entendi. Pois é. Então agora, eu falei para a minha igreja, olha, você tem um pastor que está realmente treinado, eu estou com 3 anos, fazendo para 4 agora. Mas está jogando já. Agora que a gente está abrindo. Vai jogar logo, irmão. Nós queremos frutificar. Amém. Amém? É isso. Só queria saber o seguinte. Agora, eles querem falar. O que a gente fala? Você convida para comer e pronto. Acabou lá, mas surgiu. Mas 3 anos de treinamento só deu nisso? Você vê como é que é a coisa, né? Meu Deus do céu. Vai, perguntas. Ali a senhora aqui, ó. Posso falar? Eu aqui no fundo. Eu queria só retomar uma pergunta que foi feita no começo e foi dividida em 2, acho que ficou faltando a resposta de uma delas, que é bem básica, na verdade, referente a de que forma proceder com o primeiro convite, que estratégia que pode ser utilizada, de que forma você pode aproximar e também instruir os próximos líderes a se aproximarem das pessoas, né? Bem, lá no meu caso, o líder é ensinado a fazer uma célula de 1 hora para não suprir todas as necessidades do visitante. O visitante ele vai gostar dessa célula, digamos que ele goste. Acabe a reunião, ele quer conversar com alguém para pedir ajuda, está com um problema no casamento, com um filho, financeiro. Quando ele faz esse pedido, e sempre faz, é marcado com ele para ir para a igreja, para se reunir na igreja. Essa é a nossa estratégia. A gente nunca fica lá até meia-noite conversando, ajudando a pessoa. Não faz isso. Já se marca uma reunião domingo, antes da igreja, o culto começar, e ele leva lá para ficar conversando, orando, e automaticamente a pessoa já entra no culto e fica lá. Então, a estratégia nossa é sempre trazer para a igreja. Isso já faz parte do nosso DNA. Por isso que nós temos já um culto de convidados para trazer as pessoas para a igreja. Então, quando você cria esse ambiente de convidados, isso ajuda demais a tua igreja a ter essa motivação de trazer os convidados. Pastor, aqui ó, com relação aos LETs, queria saber se eles sabem que estão sendo treinados, se isso não cria uma rivalidade e se tem um tempo determinado para depois eles assumirem a célula. Bom, a rivalidade é excelente, maravilhoso, porque eles lutam para levar mais convidados para ser o líder escolhido numa multiplicação. Agora vamos lá. LETs, está no plural. Se eu tenho um potencial de ter 2, 3 líderes, por que não multiplicar 2, 3 vezes? Lógico que eu também não posso pensar em multiplicar 2, 3 vezes, enfraquecendo a multiplicação.
Às vezes o que acontece? Eu pego o bam lá que mais leva, tal, e já carrego um com ele. Dali 3, 4, 5 meses, outra multiplicação. Então, o Letes, ele sabe sim. E essa rivalidade é muito importante. A rivalidade assim, não sei se a gente pode... Uma disputa lá, ou disputa santa, espiritual, sei lá. Mas é importante que eles criem essa disputa para a multiplicação. O duro, irmão, foi no começo de 2001, 2002, que ninguém queria multiplicar. Aí é duro, por quê? Porque aí o pessoal não queria, não, mas eu vou ficar sozinho lá. Irmão, mas que dificuldade que foi em 2001, 2002, 2003, 2004. Essa etapa na minha vida foi muito difícil. Hoje é uma beleza. Hoje o cara chega na igreja, vai para a célula, encontro de vencedores, escola de discípulo, discipulado, acompanhamento. Todo mundo quer multiplicar, até porque, assim, hoje eu estou em torno com 40 supervisores aproximadamente. Todo mundo quer ser supervisor. Aí mais outra disputa. Olha que beleza, olha que maravilha, essa disputa interna. Todo mundo hoje que é supervisor quer ser coordenador. E todo mundo que hoje é coordenador, sabe qual é o sonho dele? Dar tempo integral na igreja. Ter igual o nosso querido pastor Carlos, 180 células. Então isso é totalmente salutar, é importante dentro da igreja, dentro da célula. Pastor Lorival, paz. Nós estivemos lá na tua igreja em março de 2014. E eu quero te fazer uma pergunta. Eu tive dificuldade agora no final do ano. Eu estava com, assim, em torno de 20 células, 21. E agora no final do ano, dezembro, eu percebi que ela dispersou um pouco. Na tua igreja, você deixa alguma célula entrar em férias, na virada do ano, quando o povo diz que tem muitas visitas, muita gente viaja? Como que o senhor faz assim no final do ano? Foi a dificuldade que eu enfrentei. Eu dou férias 2 vezes por ano, para poder eu tirar as minhas também. Julho e dezembro, porque julho para nós é o nosso verão. Se vocês forem na minha igreja domingo, em julho, vão dizer que eu sou mentiroso. Porque não vai ninguém, inclusive o pastor. Dezembro tem Natal, Ano Novo, férias. Então, quando a gente sempre dá esse descanso, porque eu aprendi o seguinte, que músculo, ele só cresce se ele descansar. Se você malhar na academia e não dá tempo para ele descansar, o músculo ele não cresce, ele estoura. Então, nós damos esse período de 15 dias, 20 dias, e não acontece célula nenhuma. E se insistir não, vai ter que fazer, não dá certo, porque dispersa todo mundo, naturalmente dispersa. Aí uma vez um membro me perguntou, mas pastor, o diabo não tira férias. Eu disse, é por isso que a vida dele é um inferno. Obrigado, pastor. Deixa eu fazer uma indagação aqui, talvez seja que o pastor Dávila falou ali, o problema de alguns de vocês. Quando fica estagnado o crescimento de célula, você não perder esse foco. Talvez tenha que 15, 20, na minha igreja, por exemplo, quando chegou 30, parou, estagnou. Não crescia de jeito nenhum, de vez em quando um ameaçava fechar lá, a gente corria atrás. Eu acho que talvez seja o problema da grande maioria. Quando chega um certo nível de célula na igreja, naturalmente dá uma estagnação muito grande. E nós ficamos 1 ano estagnado. Eu achei que o problema era comigo, era com a minha esposa, era com os líderes. E só fui melhorar porque eu fui me consultar com um médico, Lorival. Fui consultar com ele e disse, não, Vandinho, isso é normal. Então eu acho que seja a preocupação de muitos de vocês, quando estagna uma célula, pode estagnar com 10 células, ou com 15, ou com 20. É o que fazer quando a célula fica estagnada, pastor? Uma das coisas que tem feito parar crescer, é que a gente não para. Mesmo ela estagnada. Porque isso não é uma moda, isso é um princípio bíblico.
células, o povo distribuído nas casas, treinamento de liderança, e a igreja ela é feita de fases. Por exemplo, qual é a fase que eu estou vivendo lá hoje? Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, que o povo da minha igreja vá embora para as congregações, porque nós não estamos, estamos construindo uma igreja, mas vai demorar muito ainda. E como eu quero continuar crescendo, ganhando almas para Jesus, não tem espaço. Aí o que é que eu peço? Vão embora daqui, vão para as congregações. Mas houve um tempo, meu amigo, quando eu cheguei com 2.000 membros, para passar para 3.000 foi um parto. Mas tem um detalhe. Eu fui falar com Deus sobre isso. Deus, qual é o problema? Diferentemente do que ele disse, Deus falou comigo, o problema é você. Eu disse, disse, mas por quê? Porque um pastor de 2.000 membros não é o mesmo pastor para 3.000. Para você chegar a 3.000, você tem que crescer por dentro. Capacidade de liderança, ter capacidade de conviver com gente talentosa, visão de crescimento, de estrutura da igreja. Então, ali eu percebi que naquele caso o culpado era eu, porque eu não estava preparado para ter 3.000 membros. Aí eu procurei estudar, melhorar, ir para seminário, para congressos. Aí as coisas foram se encaixando e aconteceu o crescimento. Mas tem hora que a culpa não é de ninguém, é o momento, é a fase da plantação. Mas vai chegar o dia da colheita. Talvez você esteja plantando, é difícil, suja a mão, sol nas costas, suor, mas um dia vai chegar o dia da tua colheita, em nome de Jesus. Aqui, ó. Pastores, eu queria falar sobre multiplicação. O que eu percebo que o novo convertido, quando ele vem para a célula, no período que ele tem para multiplicar, ele cria um vínculo muito forte com o seu discipulador, com a pessoa da casa, o anfitrião, ou a pessoa que está se relacionando para ele. E quando chega o momento da multiplicação, dele sair daquele local, daquela casa, até com irmãos, que muitas vezes muda isso, o processo fica meio traumático, travado, que ele muitas vezes não quer ir. Olha, eu gostei daqui, eu gostei daquela pessoa, eu gostei daquele líder, aqui fica mais perto para mim. Então, qual seria a experiência que alguém de vocês teve? Qual a estratégia mais suave para fazer esse processo assim, mais tranquilo, sem melindrar aquela pessoa, sem forçar, sem às vezes colocar uma imposição para eles? Então vamos lá. Um dos pontos que foi muito importante para mim, ontem na pregação, eu até falei sobre isso. Foi quando eu aprendi o lar de salvação e o Obed-Edom. O que é isso, né? Lar de salvação e Obed-Edom. Já são as futuras multiplicações. O que acontecia na minha igreja de 2001, 2, 3 e 4, 2004? Virava ali um encontro social, cheio de amor, cheio de carinho, ninguém queria, todo mundo na zona de conforto. Quando você começa o Obed-Edom, você obrigatoriamente, você já larga a célula que você está para treinar outros líderes em Obed-Edom, lar de salvação. Um exemplo, a célula é na terça-feira, um exemplo. Eu envolvo toda a igreja, seja lar de salvação, Obed-Edom, abrimos na quinta e no sábado. Então aquela célula, ela tem uma multiplicação na quinta e no sábado. Aquele líder acompanha os seus letes, seus líderes em treinamento, já acostumarem com outra casa, com outro ambiente, com novos convertidos, para quando chegar o dia da multiplicação, ele não achar tudo obscuro, tudo diferente, tudo estranho. Você automaticamente, você está acostumando a ele a se multiplicar, tá? Para mim foi excelente, tanto o lar de salvação como Obed-Edom. Amém. Quando eu tinha uma igreja, quando eu comecei lá no Guamar, eu comecei a pesquisar igrejas no Brasil. Aí eu fui numa igreja em Brasília. No culto, eu gosto sempre de visitar a igreja em culto normal, não gosto de visitar a igreja em festa, para mim ver como é que funciona o dia a dia da igreja.
E eu cheguei nessa igreja, estava lotado, gente, eu não conseguia entrar. Aí eu perguntei para um rapaz, que eu descobri que ele era líder de célula, qual foi o ensinamento mais importante que o pastor dele passou para ele. É que líder eficiente não é aquele que consegue juntar muita gente, é aquele que consegue gerar um outro líder. Então, aquilo entrou em mim, aquilo foi muito forte para mim. Então, o que é que eu ensino na minha igreja? Que líder eficiente é o que gera um outro líder e uma outra célula. E nós orientamos para que por isso tem que ter treinamento semanal, marcando e falando sempre da data da multiplicação. Lá na minha igreja é julho e dezembro, início de julho, início de dezembro. É o dia da multiplicação que nós consagramos os novos líderes. Quando você fala, treina, divulga, quando a vida da igreja é uma vida de células, isso se torna natural. E os membros escutam isso e já começa a entrar no coração deles. Então, a mudança de casa, de ambiente e de amizade, de lugar, isso facilita se no decorrer do ano você transmite semanalmente esses temas para a sua igreja. Senhor Emmanuel. Pastores, boa tarde. A minha dúvida é quanto à questão do ensino bíblico em tudo isso, porque nós temos o Departamento de Educação Quadrangular e em um treinamento recente que nós fomos, foi nos instruído que a escola de líderes estaria inclusa no departamento, dentro do ensino. E viriam as revistas das estações vermelha, amarela, a azul, né, e a roxa. Quando as pessoas chegassem na roxa, seria uma estação permanente fixa. Duas perguntas, né? Me perdoe. O que vai acontecer com a escola antiga? Com aquelas pessoas que querem aprender a palavra de Deus, mas que não querem se envolver com um trabalho de célula, talvez pela sua condição de idade ou por ainda não chegar no coração delas, a gente não ter conseguido alcançar elas. E uma outra coisa que eu quero perguntar é se dentro desse material quadrangular, dentro da escola de líderes, eu posso colocar, ter mais acréscimos desses materiais, de materiais para que tenha uma escola de líderes, eu não sei explicar ao certo, além das revistas das 4 estações, né, que tem a permanente, se tem algo além que eu posso estar incluindo no Departamento de Educação Bíblica que vai estar com a escola de líderes dentro deles. Essa pergunta eu faço questão até de responder. Achei muito propícia, inteligente, porque o nosso secretário estadual é o mesmo nacional. O pastor Erivelto é o secretário estadual de Educação em Minas Gerais, mas é o coordenador também, é o nacional, é o secretário nacional de Educação.